bom dia. O assunto de hoje é daqueles que a gente gosta de falar bem no comecinho do ano, quando a gente está traçando os planos para o ano inteiro e dizendo o que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer, a gente anota tudo no papel e fica bonito. Um desses desejos, vamos dizer assim, com certeza é: eu vou passar esse ano no azul. Não vou me endividar, vou ficar dentro ali do limite, mas essas intenções nem sempre são cumpridas. Não é à toa que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Mas e aí, o que que se faz? Como é que a gente consegue se manter no azul todos os meses até chegar ao final do ano? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar com a gente para nos dar dicas, para nos dar assim, informações a respeito disso, foi a a educadora financeira Núbia Souza. Bom dia, Núbia. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Você fez de azul, acho que assim, muito a propósito, né? Você vê, então eu vou fazer logo a perguntinha básica. Como é que a gente faz para se manter no azul o ano todo? Que não seja aquela promessa de início de ano. Bom, isso é um desafio hoje mundial, vamos colocar assim, porque para muitas pessoas acabam se acostumando ali com outras cores, né, em outras situações, né? A cor quase da minha calça. Especificamente aquela cor vermelha, né? Eu particularmente não gosto muito, né? Porque eu digo que arremete ali aquilo que é negativo, né? Principalmente dentro da área de finanças, né? Mas voltando à sua pergunta, quando falamos sobre o azul, sobre essa parte de finanças, eu já digo a você que é um desafio imenso. Dado aos vários motivos. E constante, né? E constante. É de todo dia mesmo, né? Todos os a decisão dias. de poupar ou gastar, ela é de todo dia mesmo, né? Todos os dias. Eu costumo sempre falar que começa no café da manhã. Então, se você vai hoje a uma padaria, você tem as diversas tentações. E aí vem a pergunta, imagine alguém que gosta de padaria como eu. Eu preciso. E às vezes, é claro, existe a necessidade, existe aquilo que não é necessário, mas que o desejo ele acaba ali sobrepondo, né? E aí quando isso acontece com um certo excesso e você não tem ali um certo lastro, você muitas vezes ali não calcula, se deixa levar pela emoção, o resultado, às vezes, não é aquele que você espera. Então, já começando logo cedo. Começa cedo, né? Diz que tem os três mantras, né? Eu quero, não, eu quero, eu preciso, não. Mas eu posso? Eu posso, também não. Quando duas dá não, já está na hora de desistir, né? Exatamente. Quando só o eu quero tá mais alto, é porque a gente não pode. Isso, exatamente. E claro que precisa ter muito cuidado com a escassez também, para que você não fique ali muito limitado somente a pensar no, não é agora, eu não posso. Muitas vezes você tem aquela condição, mas você se priva ali e já vai para um caminho mais perigoso, que é também o da escassez. Então, às vezes, você também deixa de aproveitar. Nem tanto ao terra, nem tanto ao mar, exatamente. Né? É o equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. Equilíbrio essa é a palavra para a gente é verdade. Buscar ali estar no azul. Mas a julgar pelo número de famílias endividadas, que no Brasil já chega a 70%, isso significa que nós estamos fazendo o dever de casa. Exatamente. Significa e quando a gente já passou esse limite, a gente já perdeu o equilíbrio, o que fazer? Como é que a gente faz? Eu sei que não tem fórmula mágica, cada um vai encontrar a sua fórmula, né? Mas tem umas regrinhas que a gente pode seguir para se manter ali, pelo menos sair desse vermelho, voltar a trilhar um caminho mais quase azulzinho. O primeiro ponto, quando falamos sobre esse processo do equilíbrio, do reequilíbrio, é você identificar como você está. E hoje, infelizmente, é uma realidade que muitos não gostam ali de estar à frente, né? Então, para você ter uma ideia, quando você pergunta para as pessoas se alguém faz o seu planejamento financeiro, arrisca, no sentido ali de você saber o seu orçamento, quanto você vai gastar, quanto você precisa, a grande maioria das pessoas não possuem esse planejamento, né? Elas não têm acesso, não é nenhum acesso, sabe aquela a gente diz, eu já sei tudo na cabeça. Fazer? Pronto, perfeito. Então tá tudo aqui. Tá tudo aqui, eu já sei o que fazer. E aí tem um detalhe importante, porque a nossa memória é curta. Principalmente para isso. Principalmente para essa parte, né? Que muitos acham ali muito trabalhoso, é ruim, é chato. Associam muitas vezes o planejamento a planilhas, a hora sentado, a HP, a calculadora, e na verdade não é dessa forma.
Não é dessa forma. Então, quando a gente fala sobre esse equilíbrio, é você identificar como você está. Trazer para a realidade, porque existe uma frase que ela é muito comum, que é onde diz que o dinheiro não leva desaforo. Diz que ele não aceita mesmo, não, Não né? aceita. Então, se você recebe X e gasta X mais Y, não tem, a conta não pode ser diferente. A conta não fecha. É uma questão assim, lógica, exata, sabe? Se você ganha 10 e gastar 11, não, você esse vai vai dever... ficar ali. Esse vai se transformar em milhões, né? Exatamente. O fim do ano, o início do ano, são umas épocas assim muito, vamos dizer, sugestivas e perigosas. No final do ano a gente tem aquele monte de festa, aquele monte de confraternização, você quer roupa nova, você quer dar presente, você tem que participar disso, você tem que participar daquilo, envolve certos gastos. Ótimo, mas passou o final, passaram as festas, Réveillon já foi e tal. Chega o início do ano, o comércio tem que atrair de alguma forma o consumidor, ele faz liquidação. E a gente esquece, a gente quer aproveitar as oportunidades e esquece que o início do ano também é início daquelas contas quase fixas, despesas escolares, IPVA, um monte de coisa que se acumula no começo do ano. Esse começo do ano é a época mais perigosa do ano? Eu nem digo que seja o começo, eu digo que seja o final do ano como você começou a fazer. É o final, que emenda com o começo do... Porque existe ali uma demanda, né? O comércio em si, ele é mega aquecido em razão do 13º. Então, sim, novembro, verdade. dezembro, então sabemos que tem um aquecimento já começa aí com natural, Black Friday, né? Já No começa final de novembro. Exatamente. Que agora não é final de novembro. Acho que já começa até começo de novembro, final de outubro, já começam ali as tentações, né? E aí, em razão disso, naturalmente tem aquele movimento mesmo comercial. Então, tem aquelas tentações, então vem o desejo. Quando a gente fala de fraternizações, muitas vezes as pessoas, algumas participam de 2, 3, tem gente que não gosta, mas é uma minoria. Mas a maioria acaba se envolvendo. E, claro, vem ali os presentes de Natal, então vem aquele desejo de auto se presentear, aquela história do mimei, eu me mimo, sabe? Eu mereço. O pessoal inventa coisa e a gente acredita. Verdade, verdade. E aí, em razão disso, o que acontece? Se você não traz ali, na ponta do lápis, até quanto você pode gastar, o que vai acontecer? Você vai gastar mais do que precisa, mais do que é necessário, mais do que tem. Mais do que tem, isso que é mesmo. E quando chega janeiro, que é aquele momento ali que não é que se divertir não seja importante, é importante sim, sem dúvidas, tá? Você comprar um presente para você, ok, não tem nenhum problema, presentear um amigo, não tem nenhum problema. A questão é o excesso, o quanto custa, o quanto custa o eu mereço. E quando chega janeiro, existe ali algumas obrigações que você não tem como fugir. Então, as famílias hoje a grande maioria tem filhos na escola, então vem material escolar, vem as férias, né? Quer fazer aquela viagem ali de janeiro, porque dezembro não conseguiu fazer. E dentre outras despesas que acabam ali, de fato, janeiro acumulando. As crianças, além de darem despesa, vamos dizer, no material escola, eles estão de férias, eles demandam mais diversão, eles demandam muito mais coisas. É uma energia que não acaba. Aumenta a despesa consideravelmente, Exatamente. né? E se a gente se deixar levar pela empolgação, a gente acaba com o dinheiro logo em janeiro. Sim, exatamente. E coincidentemente ou não, mas em seguida vem um carnaval também, que para muitos é aquele momento ali para já falar, nós nem chegamos em fevereiro, o dinheiro acabou. Já acabamos com o dinheiro aqui nessa conversa. Mas vamos chegar já em fevereiro. É só um minutinho, a gente vai só tomar água e café. Já está tudo pago, viu, gente? A gente não vai gastar nesse café aqui, já está tudo pago. Mas a gente volta já. Já estamos de volta conversando aqui sobre controle financeiro, controle de gastos, evitar endividamento ou superendividamento. Como a gente falou no início, a gente tem mais de 70% das famílias brasileiras endividadas e algumas superendividadas. E o que fazer para sair dessa situação? E eu estou conversando aqui com a Núbia Souza, que é educadora financeira. Vamos só terminar, a gente ficou lá em janeiro, né? Terminamos janeiro já com as férias escolares, o material escolar, o IPVA ainda não chegou, né? Ele está só anunciado. Só o calendário. Mas o calendário já vem para te lembrar, tem IPVA, né? Sim. Mas aí logo em seguida nós temos o carnaval. O carnaval ele começa a dar despesa no Réveillon.
né? Porque já começa o pré-carnaval. E quando ele, por exemplo, quando o carnaval acontece lá para o final de fevereiro ou começo de março, que a gente tem um pré-carnaval muito longo, parece que aumenta mais as despesas, tem muita diversão, tem muito bailinho, tem muita coisinha para ir. E a gente acaba se deixando levar. A gente pensa assim, carnaval só uma vez por ano. A despesa é que não é só uma vez por ano. Exatamente, porque ela é constante, tá? E quando a gente fala sobre despesas, claro que a gente sempre orienta você a trazer esse equilíbrio do que você precisa, quanto você possui. Mas existe também um outro lado que é muito importante a gente pensar, que é como que eu vou aumentar minha receita para suprir essas necessidades extras, né? O que eu posso fazer no meu dia a dia para que a minha receita ela seja ali um pouquinho maior. E aí, claro, você precisa identificar o que você pode fazer. Hoje nós temos um mercado, um empreendedorismo aí muito em alta. Então, tem sempre alguém que, além, muitas vezes, de ter um trabalho fixo, desenvolve ali uma segunda atividade. Mesmo aquela pessoa que é CLT, que já tem ali tudo muito regular, às vezes ela desenvolve outros trabalhos também, que ela consegue trazer ali para a sua organização financeira um a mais para justamente suprir essas necessidades, porque quem não gosta de se divertir, né? É verdade. E o carnaval para muitos nem é necessariamente a diversão, mas às vezes uma viagem, é aquele tempo de descanso. E tem descanso que é caro. Quase todo descanso é caro, a não ser que tu fique em casa deitado numa rede, né? Exatamente. E como ninguém entende descanso dessa forma, a gente encara descanso como uma viagem, alguma coisa relacionada. Tá certo, aí nesse caso os boletos que lutem, né? Porque a gente trabalha para isso. Olha só, eu tenho alguns clientes que eles fazem uma programação de viagem começando em outubro para o ano que vem. Eu sempre faço isso. E eu acho fantástico, por quê? Porque ele já tem ali todo o calendário, já sabe ali as datas. Quando a gente fala sobre passagens aéreas, dependendo do período que você vai comprar, você consegue sentar com calma, você consegue escolher. E tudo ali dentro de um orçamento. A maioria das pessoas fazem isso. Né? Exatamente. Nem todos fazem isso, porque a maioria é aquela questão do impulso, sabe? Estamos aqui, vamos para Salvador? Vamos, pronto. Então, acessa aí, divide de 10, 12 vezes, pronto, está tudo certo. Essa questão do parcelamento da dívida, Núbia, eu particularmente acho uma coisa muito perigosa. Sim. Porque a gente parece que só lembra daquela parcela. Vamos para Salvador? Vamos parcelar. Tá, parcelei minha passagem. Só que eu não lembro que eu já tenho outras parcelas e que com certeza eu vou parcelar outras. E nem lembra também que a gente tem que somar elas no final para pagar o bendito do cartão. Sim, sim. Esse parcelamento, ao invés de se tornar uma ferramenta, ele se transforma quase numa arma, não é não? Exatamente. E é aquela situação da memória curta, sabe? Então, a emoção, ela tende a trazer isso. Né? Ela traz esse lapso de memória. Imediata, sabe? né? Exato. Então, muitas vezes você tem ali compromissos que já estão ali fixados, são aqueles compromissos que você não pode deixar de estar ali, né, na sua relação. E aí, diante disso, o que acontece? O impulso vem, você compra, e quando chega a fatura do cartão? Só que o problema da fatura do cartão, muitas vezes, não é a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a quinta. E a vida vai continuando. Exatamente, principalmente 10. 10, ele compromete um ano quase inteiro, né? Muito. Lá na terceira, a gente já está esquecendo dela. E já colocou outra no lugar dela, só que ela não vai ceder o lugar dela não, né? E veja bem, ainda tem aquelas pessoas que já tem muito fixo ali o valor do cartão, que ela já começa a calcular qual vai ser o próximo gasto. Por exemplo, vou colocar aqui um valor aleatório. Eu pago um cartão de 5 mil, mas no mês que vem eu termino de pagar tal prestação. Isso. E o que eu vou fazer agora? Ou seja, ela já consegue trazer alguma coisa para não deixar aquele buraco ali, né? E aí tem um ponto grave nesse cálculo. É que muitas vezes você não consegue economizar para que você tenha um poder de barganha. É o que a gente fala sobre o valor de oportunidade. Então, quando você tem ali um valor guardado e você tem a oportunidade, às vezes, de ter um desconto ou algo assim, por ser à vista, você perde, às vezes, essa oportunidade por não ter uma programação ali. E você também tem que lembrar que a questão da poupança, a questão de formar alguma coisa que te dê uma garantia para o imprevisto, a vida é cheia de imprevistos, né? Que é a chamada reserva de emergência ou de segurança. De segurança, como nós costumamos falar. Né? Você precisa ter essa reserva para, de alguma forma, você
se bancar se precisar, né? Exato. E, na verdade, é necessário que você tenha, mesmo que seja um valor pequeno, você comece. Olha, recentemente, uma pesquisa que eu realizei, pouquíssimas pessoas têm essa reserva de emergência. Poucas. Por quê? Não conseguem. Justamente por essa questão do endividamento, esse equilíbrio financeiro ele não acontece, mas a vida vai surgindo, as oportunidades vão acontecendo e muitas vezes você deixa de lado e sabe aquela história de que se Deus quiser vai dar tudo certo, mas você não faz a sua parte. Pois a gente joga tudo na conta de Deus, né? Parece que a gente não é responsável por nada, né? Ai, Deus, faz chover dinheiro aí. Ah, se fosse assim, né? Quer dizer, o Brasil não é um país de poupadores. Não é. Não somos poupadores. Temos aí um grande índice de pessoas que trazem mais o gastar do que o poupar. E aí resume-se aqui a um alto grau de endividamento, a qualidade de vida comprometida. Isso, é verdade. E as frustrações que muitas vezes você acaba transferindo para governo, transfere ali para uma política pública. Verdade. E a gente entra aí já numa seara delicada, quando precisa existir, lógico, os dois papéis. O seu papel, o seu papel e o outro. Exatamente, mas a gente só lembra da responsabilidade do outro. Exatamente. Aquele hábito antigo de pegar um caderninho e anotar cada despesa feita, aquilo te funciona, porque eu acho assim, na hora que você visualiza o que você gastou, o que você vai pagar no final do mês, aquilo te dá uma certa responsabilidade sobre aquela dívida. Isso funciona mesmo? Muito, funciona muito. Hoje, o que muitas pessoas fazem? Deixaram um pouco o caderno de mão, certo? Isso, mas trouxeram para mais. aplicativos. Aplicativo de celular, que hoje você tem gratuito. Eu sou antiga, eu gosto do caderno. Né? Gosto Não, da mas caderneta ótimo na bolsa. também, das duas formas. Sabe por quê? Eu costumo sempre falar que é a ferramenta. O que vai decidir, o que vai definir se funciona ou não é como você vai utilizar. Isso. Então, caderno, planilha, sistemas, aplicativos são ferramentas. Então, o que vai decidir é a sua constância. Então, às vezes as pessoas começam o início do ano com um aplicativo, com um planner, começa ali com uma planilha, tudo perfeito. Bonitinho, mas quando tudo chega anotado. 20 de janeiro, já deixou de fazer o dia O carnaval 20 de está janeiro, perto, diz eu vou deixar para depois deixa do aí carnaval. que depois eu vejo, sabe? Depois eu vejo. E esse depois eu vejo chega novamente ao ciclo do outro final do ano e você às vezes não conseguiu ali realizar aquele desejo que você se comprometeu. Por falar em transferir responsabilidade, a gente costuma dizer que o cartão é um grande vilão. Não necessariamente se usado de forma correta. Né? Exato. E o cartão, na verdade, se bem utilizado, é. Ele é um parceiro. Ele é um aliado. Ele é um aliado. Ele é um aliado. Hoje ainda é muito comum passagens aéreas você comprar com milhas. Pois é, maravilhoso então, isso, adoro. Ele traz para você ali uma facilidade também nesse sentido. Mas qual é o grande problema? É o descontrole de fato. Então, eu vou pagar o mínimo, só que o problema de você pagar o mínimo esse mês é porque o mês que vem vai vir a diferença que você deixou de pagar. Mais o mínimo, mais a tua dívida. Mais a tua dívida. Fora as que a gente colocou ainda durante outro mês. Exatamente. Né? Tem um outro agravante aí. O índice hoje, quando a gente fala de taxa de cartão de crédito, ele continua sendo altíssimo. É igual o cheque especial. Então, não é que o problema não é o cartão, é o uso do cartão. Tem uma brincadeira que eu sempre falo, que eu sempre coloco. Quando você recebe o seu cartão a primeira vez, como é que ele vem? Ele já vem com a fatura? Ele vem ali no envelope. Hoje já é o cartão digital, então ele já vem bloqueado, então não tem fatura. Porém, se ele mal utilizado, 2 anos depois... as pessoas não fazem da maneira correta e aí o problema é o cartão. Olha, eu vou torcer para que a próxima vez que você vem aqui, que você venha de azul novamente, eu vou estar de azul também, dizer que a gente melhorou, que a gente tomou mais consciência das nossas responsabilidades financeiras, porque responsabilidade financeira todo mundo tem. Nós dizemos, eu não tenho filho, eu não tenho... Você tem que ter uma responsabilidade financeira porque você não vive de vento, tá? Só que é de graça, tá? E às vezes ele ainda joga a gente no chão quando ele é muito forte. Então, contudo, é preciso ter cuidado e, como ela falou, equilíbrio, principalmente nas despesas. Está no começo do ano, vamos botar esse ano no azulzinho, vamos sair dessa dependência financeira que nos limita. Às vezes a gente pensa que vai nos facilitar a vida e acaba nos limitando ainda mais, nos tirando os prazeres que a gente gostaria de ter através dessa independência financeira. Núbia Souza, muito, muito obrigado pela sua presença, por essa
essas informações e por me ajudar a fazer o café de hoje. Então, sou eu que agradeço e desejo um excelente ano 2026, que as pessoas tragam mais para perto, né, a vantagem de ter esse equilíbrio. Não é deixar de fazer o que você gosta, mas é você buscar meios de como fazer o que você gosta, gostei disso. sem aquela frustração ali de que eu não tenho. Tá. Não é deixar de fazer o que você gosta, é buscar as formas de fazer o que você gosta. Exatamente. Muito bom, muito bom. Gostei dessa frase para encerrar. Essa aí fica para você, tá? Tchau e até a próxima.